Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E o relato de hoje é da senhorita Cibele. Isso aconteceu no ano de 2001, na cidade de Farroupilha, que fica no estado do Rio Grande do Sul. E nessa época, a senhorita Cibele tinha 28 anos. E tudo começou assim. Eu trabalhava nessa época em um hospital pequeno da minha cidade, como auxiliar de enfermagem no turno da noite. E certo dia, quando eu cheguei no meu turno para começar o meu serviço, eu já peguei os prontuários dos meus pacientes e vi que tinha mais um enfermo para eu começar a cuidar. E vendo o que tinha acontecido com esse novo paciente na descrição da sua ficha, é que esse homem tinha 34 anos e que levou 2 tiros de espingarda. Um acertou as mãos e o outro tiro atravessou o seu braço. E sabendo mais sobre a história desse paciente, eu descobri que esse homem foi encontrado pelado em uma trilha perto de um matagal, e foi no horário bem de manhãzinha. E que ele perdeu muito sangue por causa do ferimento do tiro. E assim o resgate foi avisado e socorreu esse cara. O fato é que não tinha documento para saber quem era ele, mas ficou um policial na frente do quarto para vigiá-lo, até acabar as investigações para saber de quem se tratava. Mas depois de algumas horas, os policiais já vieram com a informação que o meu paciente não tinha nenhuma passagem pela polícia. E também esse homem disse que não iria fazer nenhum boletim de ocorrência. E com isso os militares acabaram indo embora, para ainda poderem acharem pistas sobre esse caso. E logo depois disso tudo, com as informações dos policiais, eu fiquei sabendo que o meu paciente não era da minha cidade, e estava só de passagem. E apesar de ter levado aqueles tiros, ele não tinha mais nenhum risco de vida com seus ferimentos. E praticamente dentro de 1 ou 2 semanas, ele já estaria em alta. Mas por segurança, o hospital deixou um vigilante pelo setor, para que esse homem não fugisse, até acabar seu tratamento. E com as horas passando, eu fiz outro curativo nesse homem ferido e eu mediquei. Eu fui depois fazer as minhas obrigações com outros pacientes do hospital. E o meu turno foi acabando. E logo amanheceu. E eu fui embora para minha casa descansar. E no outro dia que eu voltei a trabalhar, eu fiquei sabendo que o meu paciente que levou 2 tiros, às vezes ele uivava igual um lobo, trancado ali dentro do quarto. E quando alguém ia ver o que estava acontecendo, ele parava de uivar. E as outras auxiliares de enfermagem achavam que esse homem tinha problemas mentais. Mas uma coisa era certa, se deixasse esse moço sozinho, com certeza ele iria tentar fugir do hospital. E ainda bem que deixaram um vigia perto do seu quarto, para ficar de olho nele o tempo inteiro. Mas depois de alguns dias, esse homem parou de uivar, e eu já estava mais tranquila com ele. Eu fui cuidar dos outros pacientes meus. E quando passou da meia-noite, e eu já voltando para o meu setor, onde o paciente que eu uivava ficava, e quando eu passei perto do banheiro, eu vi algumas faixas e curativos jogadas bem ali na entrada. E fiquei preocupado, porque com certeza aqueles curativos era do meu paciente. E assim que passei pelo banheiro, eu virei o corredor daquele setor e vi uma coisa estranha acontecendo. Porque o vigilante estava escondido atrás de algumas macas, tipo agachado, e assustado com alguma coisa. Só para saber, o vigilante do hospital andava desarmado, porque ali era um espaço público. E quando o vigia me viu, ele me fez um sinal com as mãos, tipo dizendo para eu sair daquele lugar e não fazer barulho. Mas não deu tempo, porque eu vi um bicho estranho chegar no corredor que eu estava. E era um animal parecido com um cachorro, mas era um bicho enorme. Estava a uns 15 metros de distância de mim, e dava um medo,
porque era bem esquisito. Eu fiquei com as pernas travadas de ver aquela criatura. E esse bicho, ainda bem que não me viu, porque ele estava procurando alguma porta para sair do hospital. E quando essa criatura chegou na saída, que estava perto dele, essa fera percebeu que a porta estava fechada. Aí que aconteceu algo inacreditável, pois nessa hora aquele ser se levantou e ficou em pé igual um homem, tipo em duas pernas mesmo. E logo depois esse bicho começou a empurrar a porta para sair para fora, mas não conseguiu nada. E na hora, para mim, esse bicho era um lobisomem, porque ficava em pé igual uma pessoa. Mas a cabeça e as orelhas eram iguais a de um cachorro, e o corpo tinha uma pelagem escura e falhada. E vi que os olhos dele eram tipo como se fossem duas luzes acesas amarelas. E isso era bem esquisito mesmo. E vendo que eu estava correndo perigo, comecei a andar para trás devagarzinho, sem que aquele bicho me notasse ali. E quando eu cheguei perto do banheiro, a criatura acabou me vendo. E a ação dele foi se agachar e ficar em quatro patas novamente. E veio atrás de mim. Mas nesse instante eu consegui me fechar no banheiro a tempo, pois esse lobisomem ficou ali perto da porta, tipo respirando bem rápido e tentando sentir o meu cheiro. E o meu medo aumentou, porque essa criatura, de algum jeito, começou a empurrar a porta do banheiro, para ver se abria. E nessa hora eu coloquei as mãos na boca, porque eu já estava quase chorando e com vontade de gritar. Mas consegui me segurar, porque se eu fizesse algum barulho, aquele animal iria tentar arrombar a porta para me pegar. Mas de repente a criatura parou de forçar a porta, e depois eu ouvi algumas passadas pelo corredor do hospital. Parecia até que a fera se afastou de onde eu estava. E depois de mais ou menos meia hora que eu estava trancado ali, o vigilante veio e bateu na porta do banheiro, onde eu estava trancada. Ele me falou que eu já poderia sair dali, porque ele já teria conseguido colocar a criatura para fora do hospital. E em seguida, o vigia confirmou para mim que aquele bicho era um lobisomem. Claro, eu ainda muito assustada, confiei no vigia, e ele falou que conseguiu abrir a porta da entrada no momento que a criatura se distraiu. E assim, quando o lobisomem voltou pelo corredor, ele viu a saída e fugiu do hospital. E assim que a criatura foi para o lado de fora, o vigilante rapidamente fechou a porta, para que essa fera não entrasse no recinto de novo. E esse vigia me disse que não sabia como esse lobisomem entrou dentro do hospital, porque todas as entradas e saídas são bem trancadas, para que nenhum paciente fuja. E ele ainda brincou que a não ser que algum paciente virou esse bicho. Ainda assim, aquele guarda ficou olhando através do vidro da porta de entrada para ver se o bicho ainda estava rondando por perto, mas ele não viu mais nada. E eu não tive coragem nem de chegar perto mais da porta, para não correr o risco de ver esse bicho feio outra vez. E ainda estava com muito medo, porque esse bicho poderia estar escondido por algum canto do lado de fora do hospital. E a sorte maior nesse dia é que as portas ficam fechadas de um setor para o outro. E assim esse bicho ficou isolado já perto da saída, sem poder ir em outro canto do hospital. E nesse terror todo, eu fui ver o paciente meu desse corredor. E quando eu cheguei no seu quarto, o paciente que uivava não estava mais ali dentro. Então avisei o vigia para procurar esse meu paciente, porque vai saber se a criatura o atacou por aí, ou pelo menos ele teria visto o lobisomem e se escondeu por algum canto. E nisso o vigia começou a procurar esse homem, e não achava esse cara em lugar nenhum. Mas também no lado de fora, esse guarda não teve coragem de procurá-lo, pois seria um risco da criatura o atacá-lo de surpresa. E fora isso, quando amanheceu o dia,
Eu passei a situação para a enfermeira-chefe do meu setor, do que eu tinha passado, e tomei uma bronca porque o meu paciente fugiu. E sobre a história da criatura, ela iria verificar nas câmeras do hospital se eu estava falando a verdade mesmo. Mas o que aconteceu depois foi que a minha chefe foi até a sala de monitoramento e viu as imagens. E assim no mesmo dia já veio um técnico mexer nas imagens das câmeras do hospital. E com certeza foi levado embora aquelas imagens do lobisomem. E depois, passando-se 2 dias, eu perguntei para a minha chefe o que ela viu nas câmeras, ou o que teria acontecido com o meu paciente. E ela me disse que esse assunto era melhor esquecer, pois o paciente já estava em alta, e não iria dar em nada e nenhum problema para o hospital. Mas ela não falou nada da criatura e meteu o louco. E só falou para não contar nada para as outras técnicas de enfermagem do que tinha acontecido naquela madrugada, pois isso sim poderia trazer problemas para o hospital. Então seria melhor eu colocar uma pedra em cima desse assunto. E depois disso tudo, eu continuei a trabalhar nesse hospital. E eu fiquei traumatizado no horário noturno, mas a minha chefe me mudou de turno. E assim eu comecei a trabalhar de dia. E o que me aflige nessa história toda até hoje é que eu não vi os vídeos que as câmeras do hospital gravou naquele dia. E também tinha a história do meu paciente que jogou os curativos no banheiro e sumiu. Ou fugiu do hospital no mesmo horário que o lobisomem apareceu. Bem pessoal, eu não sei se o lobisomem tem alguma coisa a ver com o paciente que eu uivava, mas essas criaturas existem. Isso eu vi com meus próprios olhos. Boa noite. Bem pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.